Boa tarde, turma. Aqui é o professor Dagberto, né, eu ministro aulas de máquinas elétricas e acionamentos lá no Senai de Jandira. Fica a dica aí, né, para quem está assistindo esse vídeo, para que, né, possa aí estar visitando uma das unidades do Senai, né, de especial de Jandira, lá que eu ministro aula, né, para vocês estarem buscando aí cursos aí para a gente estar tentando evoluir o nosso país, não é verdade? Para que a gente possa aprimorar aí a mão de obra técnica. Hoje, o objetivo desse vídeo é apresentar uma aula de revisão aí na parte de conceitos de comandos elétricos, né, que eu ministro também aula lá na parte de montagem de painéis. Só que vocês devem estar se perguntando, o que que tem a ver comando elétrico com essa imagem aí que vocês estão vendo aí de um chão, um piso todo ressecado, sem água, sem vida, e no meio desse piso aí vocês estão vendo uma flor amarela. Isso significa que a nossa realidade de hoje, nós estamos vivendo aí tempos difíceis dessa quarentena, onde o coronavírus está atormentando a vida de todo mundo, não só das pessoas mais pobres, mas também das pessoas ricas também. Então, isso é um problema que alcança a todos. Eu hoje no meu Instagram até postei uma pergunta bem interessante e tá gerando aí uma série de comentários. Eu postei a seguinte pergunta: o que que aconteceu de bom na quaresma, né? Ou seja, um período ruim, mas o que que você pôde desfrutar de bom nesse período ruim, nesse período onde estamos, né, diante de uma seca, de algo assim sem vida, e onde é difícil de brotar uma esperança dali. Então, está surgindo aí várias respostas interessantes. Uns falaram que está sendo interessante pela presença aí da família, outros estão falando que é interessante porque estão podendo comprar pãozinho na padaria, outros dizem que é interessante porque estão podendo comprar remédio. Ou seja, valores que até então eram simples, eram irrelevantes, eram imperceptíveis e agora todo mundo percebendo a real importância das coisas simples. Eu não vou prolongar muito nessa questão, porque o intuito aqui é de falar sobre comandos. Mas nas minhas aulas eu sempre inicio com essa reflexão, né, uma reflexão motivacional, para que os alunos possam aí, lá no subconsciente, ter também a questão do valor na vida, né? Então a gente precisa trabalhar também muito isso. Bom, sem muitas delongas, porque o vídeo hoje vai ser bem objetivo e rápido. Então, eu vou aqui no primeiro slide, ele vem dizer aqui que nós vamos ver sobre acionamentos de motores, de especial aqui ó, no título em vermelho, vamos ver a partida direta com reversão, e eu coloquei uma frase aqui que costuma dizer, eu mesmo costumo dizer essa frase: a teoria nos traz a certeza e a confiança, mas associado à prática nos leva à perfeição. Isso é a pura verdade, gente. Se a gente não praticar tudo aquilo que a gente estuda, nós não vamos chegar ao nível de perfeição que a gente tanto deseja, né? Então, a gente precisa estar sempre praticando aí. O objetivo aí da aula de hoje é identificar o funcionamento da inversão de rotação do motor trifásico com os contadores. E ao lado aqui eu coloquei uma figura bem interessante, que ela mostra um ciclo aqui de você observar e discernir as coisas. Então você primeiro identifica, interpreta, toma as decisões e no meio de tudo isso você observa o sentido. É bem interessante essas três figuras aqui e eu achei assim que poderia ser muito válido colocar junto com o objetivo. Bom, aqui vocês podem ver um circuito de potência já pronto e de comando também já pronto da partida direta com reversão. Vamos detalhar aos poucos e vamos chegar até esse resultado final aqui ao longo da apresentação. Vocês vão ver que há todo um conceito por trás e é importante a gente ressaltar cada mínimo detalhe. Aqui nós podemos reparar que há uma sequência genérica para acionamento de motores. Essa sequência genérica, ela se dá aqui primeiramente pela rede elétrica, segundo pelo seccionamento, terceiro pela proteção contra curto-circuito, quarto
pela proteção contra sobrecarga, e o quinto, dispositivo de manobra, e por fim aqui um motor. Ao lado aqui eu coloquei um circuito aqui de acionamento de lâmpada simples. Então, assim, para os alunos que já avançaram aí o primeiro semestre, o segundo semestre, já tem noção aí de como ligar uma lâmpada, de como fazer acionamentos simples aí prediais, eu estou colocando ao lado que é para fazer uma correlação e para eles verem que a carga, que aqui é a lâmpada, nesse outro lado aqui é o motor, ela está basicamente da mesma forma ligada aqui uma com a outra. Então, olha só, aqui eu tenho um retorno de uma tecla aqui de um interruptor ligando a minha lâmpada. Aqui eu vou ter também aqui, ó, ligando o motor, um retorno de um dispositivo de manobra, né, que a gente chama aí de uma forma assim mais generalizada os contatores e chaves de acionamento. Esse dispositivo de manobra, ele vai fazer o papel aqui, entre aspas, do nosso interruptor que vocês aprenderam lá nas aulas anteriores. Com a diferença que antes desse dispositivo de manobra, nós vamos passar por uma série de itens de proteção. Olha só, esse item aqui, ó, proteção contra sobrecarga, vai falar do relé térmico, proteção contra curto-circuito, vai falar aqui dos disjuntores termomagnéticos e dos fusíveis, e as chaves seccionadoras aí, que são as chaves gerais. Essa sequência aqui, às vezes, podem mudar, tá? Eu vou, inclusive, dar um exemplo lá, onde há um componente, que nós chamamos de disjuntor-motor, que ele vai substituir esse quadradinho aqui, ó, da proteção contra a sobrecarga, e esse outro aqui contra o seccionamento. Ele sozinho vai fazer as duas proteções, ele vai eliminar uma delas aqui, porque ele já vai atender tudo. Visto que só é necessário colocar aqui, ó, um dispositivo de proteção contra curto-circuito e contra sobrecarga, se nós levarmos em consideração aí que não utilizaremos o disjuntor motor, tá ok? Irei aprofundar mais sobre isso mais para frente, e só que vocês vão poder acompanhar comigo aí. Pessoal, aqui ó, a gente pode iniciar a partida direta com reversão, lembrando os conceitos da partida direta. Então olha aqui, eu escrevi até no título. Iniciemos com partida direta. Porque é da partida direta que nasce a partida direta com reversão. Afinal, a partida direta com reversão vai ser apenas um espelho da partida direta. Nós não podemos ver mais claramente um pouco adiante, mas a princípio eu quero que vocês observem que a gente está começando a análise do circuito pelo motor, a análise de trás para frente. É aqui onde se inicia, aqui nós vamos startar a nossa análise aqui. E geralmente também eu inicio a análise pelo circuito de potência. O circuito de comando fica por último, tá? Antes de mais nada, gente, eu queria ressaltar que é necessário que a gente descubra aí qual tensão de alimentação vai ser injetado no motor, para que daí a gente possa tomar a decisão de qual fechamento que a gente vai fazer no motor. Aqui está um exemplo no fechamento aqui em triângulo, nas pontas do motor. Mas também nós podemos fechar esse motor em estrela. Tudo vai depender da nossa tensão de linha. A tensão de linha é aquela tensão que sai do quadro do painel de alimentação e chega até o motor. Passa ali pelo circuito de comando e o circuito de comando injeta no motor. Nós sabemos, eu também sempre aviso os alunos, que a maioria dos motores trabalham com bobinas com tensão de trabalho de 220 volts, conforme vocês podem ver aqui na figura. Por exemplo, os terminais 3 e 6 aqui necessitam de 220 volts, que nós chamamos de tensão de fase, denominada aí pela sigla VF, para poder trabalharem em regime normal. Contudo, se elas necessitam de 220 volts, e a nossa tensão de linha aqui sai do quadro de alimentação, também é de 220 volts, então a nossa escolha é de fechamento em triângulo, visto que no fechamento em triângulo, a tensão de fase aqui da bobina, ela está sendo igual à tensão de linha. Então, como a gente não precisa fazer nenhuma mudança na tensão de linha até chegar à fase, então a gente acaba fazendo fechamento em triângulo. Se a nossa tensão de linha
fosse 380 volts, conforme esse exemplo aqui, nós deveríamos fechar o motor em estrela, né? Visto que quando a gente fecha em estrela, a tensão aqui nas bobinas ela acaba se dividindo por raiz de 3. Então, olha só, segundo a fórmula aqui embaixo, a tensão de fase na bobina do motor aqui, ela é igual à tensão de linha dividido por 1,71, que nada mais nada menos é do que a famosa raiz de 3. Mas, volto a ressaltar, esse fechamento em estrela é somente para quando a tensão de linha, a tensão do nosso quadro de alimentação é igual a 380 volts. Agora, é interessante também, antes de a gente iniciar, continuar, né, a nossa análise lá do comando, a gente saber o conceito da inversão de rotação. O conceito é o seguinte: para inverter o sentido de rotação, basta invertermos as conexões de duas das três fases de entrada de alimentação dos conjuntos de bobinas já fechados no motor. Exemplo, se eu tenho aqui os terminais 1 e 6 sendo alimentados pela fase R, e os terminais 2 e 4 sendo alimentados pela fase S, e os terminais 3 e 5 sendo alimentados pela fase P, inverte-se por, olha só, os terminais 1 e 6 que antes estavam aqui na fase R, agora a gente injeta na fase S. E os terminais 2 e 4 que antes estavam aqui na fase S, agora a gente liga aqui, a gente conecta na fase R. A gente mantém os mesmos terminais da fase T, porque segundo o conceito que foi informado aqui na afirmação, logo no parágrafo anterior, diz que nós somente devemos inverter duas das três fases, então não precisa inverter a terceira fase. Sendo assim, eu fiz aqui um desenho, né, demonstrando a alimentação, como é que vai ficar na parte da reversão. Então, se no sentido horário o motor aqui estaria com a fase S, R, aqui no meio a fase S e por final aqui a fase T, para reverter a gente precisa ligar da seguinte forma: a fase S no lugar da S, a fase R no lugar da S e a fase T permanece aí para ambos os sentidos. É importante ressaltar aqui também, minha gente, que eu não mudei o fechamento das bobinas, eu somente inverti a conexão das fases em suas entradas. Não podemos inverter o fechamento das bobinas, que isso não vai adiantar e você vai acabar queimando o motor. Vamos prosseguir aí agora para o dispositivo de manobra. Então, primeiro a gente analisou aqui o motor, vendo aí inclusive como a gente poderia decidir qual tipo de fechamento nós deveríamos fazer no motor. Agora vamos recuar um pouco aqui e ver aqui um pouco do dispositivo de manobra, que é o contator, responsável aí por chavear o motor. Logo em seguida, antes do contator, nós também estamos trabalhando aqui com um dispositivo de proteção chamado disjuntor motor, aquele que eu falei logo no início do vídeo, onde ele já faz a proteção térmica e também magnética do circuito. Para quem não lembra, a proteção magnética ela serve para proteger o circuito contra curtos-circuitos. Ou, se a gente for associar com tempo de sobrecarga, a sobrecarga de curto-circuito é uma sobrecarga que tende ao infinito, mas ela tem uma duração pequena de tempo. E a sobrecarga aqui com efeito térmico, né, que está lá sobrecarga no exemplo anterior, é para tempos mais longos de sobrecarga. Então, vamos supor, o motor começa aos poucos a travar, as peças começam a desgastar, então o motor vai ficando mais pesado para girar. Esse peso no eixo do motor, ele vai resultando numa corrente mais alta de circulação do motor. Essa corrente mais alta ela vai gerar um aquecimento no motor. Esse aquecimento pode danificar o nosso equipamento. Então, o relé térmico ou o disjuntor motor, eles vão monitorar essa corrente para ver se ela vai sair da faixa de normalidade dela. Se ela sair da faixa de normalidade, o relé térmico ele vai desarmar. Já o magnético, né, a parte de proteção magnética, ela vai desarmar quando a corrente tender ao infinito num curto prazo de tempo
e ela vai efetuar o desarme pela indução magnética interna lá do componente do disjuntor termomagnético ou do disjuntor motor. Pessoas, olha só, um fato interessante. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um componente protegendo contra a proteção de curto-circuito e a de sobrecarga. Nesse outro caso aqui, eu tenho dois componentes aqui para fazer as mesmas proteções que o anterior faz. Então, por que nesse exemplo eu tenho dois componentes e nesse outro aqui eu tenho apenas um? A resposta é: o disjuntor motor, ele já protege, ele já faz toda a proteção aqui que o fusível, o disjuntor termomagnético, com o relé térmico fazem. Então, se a gente está utilizando aqui o disjuntor motor, não precisamos utilizar fusível nem disjuntor termomagnético. Agora, se nós estamos utilizando aqui o disjuntor termomagnético ou fusível, nós precisamos utilizar também em conjunto aqui, tem que ser o parzinho do relé térmico. Então, se a gente está usando aqui o relé térmico, consequentemente nós teremos aí um disjuntor termomagnético em conjunto com ele, para assim a gente conseguir proteger o circuito, o motor, de todos os casos de sobrecarga de longa duração e de sobrecarga de curta duração. O circuito total aqui de uma partida direta é dessa forma, onde eu tenho o lado aqui da potência, onde é feito aí todo o chaveamento, onde haverá a maior parcela de corrente circulando por ele, pelo circuito, e o lado do comando aqui, onde nós temos a lógica de comando, onde será feita a inteligência do circuito. Para quem acompanhou as aulas anteriores, o pessoal olha para esse circuito aqui e vai entender a lógica. Mas eu vou fazer uma breve descrição que é para lembrá-los de como funciona aqui esse circuito de forma bem rápida e simples, tá, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui os botões de acionamento. Eu tenho o S0, o S1 e o S2. O S0 é o meu botão desliga. O S1, ele é o meu botão desliga, só que em caso de emergência. Ou seja, é um botão de emergência aí, daqueles botões grandes, em formato cogumelo, que é feito aí só em caso de emergência. E o meu S2 é o meu botão liga. Então, olha só, esse outro componente aqui, que está na ponta, lá no topo, lá em cima, ele é um contato auxiliar do meu disjuntor motor. Aqui, apesar de ele estar simbolizado de estar aberto, mas na verdade ele está fechado. Ele é o único componente que, na parte de comandos, que na condição inicial ele já consta como aberto. Mas na verdade, na condição inicial, ele vai estar fechado. Porque a inicial dele é um estado operante. Então aqui, como ele não está operante, então ele está aberto. Ok? Mas, assim, fixem na mente de vocês que ele não está aberto, tá? Que a condição inicial do disjuntor motor, ele é o contrário do que você está vendo na simbologia. Para os demais aqui, a condição inicial é essa mesmo. Então, esse botão aqui, o S0, inicialmente falando, ele vai estar fechado. O S1, inicialmente falando, ele também estará fechado. O S2 e o K1 aqui, contato aberto do contator, também estarão aqui abertos. Então, vamos lá. Ao acionar aqui o S2, irá surgir aqui, irá fluir uma corrente elétrica aqui que irá passar pela bobina de K1. Essa bobina de K1, ao ser energizada, ela vai movimentar um conjunto mecânico interno do contator, onde abrirão todos os contatos fechados e fechará todos os contatos abertos. Então, logo em seguida, a gente entende que esse contato aberto de K1 aqui, o auxiliar, no momento da energização de K1, ele irá fechar. E também aqui, os contatos abertos de K1 de potência também irão fechar. Tudo isso vai ser na fração de tempo muito curta. Antes mesmo de eu soltar aqui, o botão S0 que eu acabei de acionar. Então, haverá um instante onde a corrente elétrica irá fluir por dois caminhos. Tanto ela vai descer aqui e fluir por S2, como também vai fluir aqui pelo K1, pelo contato auxiliar de K1. No momento que eu tirar o
meu dedo aqui do botão S2, que era aqui um dos caminhos que a corrente elétrica estava circulando, ainda haverá um caminho alternativo aqui, ó, nesse contato auxiliar de K1, que nós chamamos contato de selo, ou contato de autorretenção, né, a maneira mais técnica e mais bonita de se dizer. A corrente elétrica, ela também vai ter aqui essa segunda opção para fluir. Então, como um momento a gente garantiu que a corrente elétrica circulasse por aqui e também por aqui, ó, onde está o contato auxiliar de K1, no momento que nós tirarmos o dedo de S2, ainda haverá a segunda opção aqui da corrente elétrica continuar fluindo para K1 e mantendo os seus contatos fechados e o motor funcionando no sentido horário, por exemplo. Se eu quiser desligar esse circuito, basta eu abrir aqui, ó, acionar qualquer um dos botões desliga e o circuito irá desligar. Ou ainda, em condições aí de avaria, né, de alguma condição de defeito do motor, o contato aqui, ó, do nosso disjuntor motor irá abrir e também vai derrubar o circuito de comando, como consequência aí, derrubando o circuito de potência. Vale lembrar, pessoal, que aqui o circuito de comando nós trabalhamos em extra baixa tensão. Aqui está uma fonte de tensão, aqui reduz a tensão para 24 volts, mas aqui a parte da potência nós já trabalhamos com a tensão mais alta, mais elevada, que é a tensão de 220 volts. Então, do lado de comando aqui é um lado mais tranquilo de trabalhar, onde não oferece muitos riscos aí à integridade física dos nossos alunos e dos operadores, mas o lado da potência aqui já é um lado onde nós precisamos tomar mais cuidados aí, sempre tá munidos de EPI. Opa, aqui, ó, esse slide é importante porque ele vem mostrar aí o código de cores aí dos botões e sinaleiros. Então, quando a gente vê lá um botão vermelho, indica que é para a gente parar o sistema, ou em caso de emergência, ou em caso normal de trabalho. O verde ou preto aqui é para ligar, partir ou pulsar aí o sistema. O amarelo é para intervenções sem a parada total do sistema. O azul ou branco é para qualquer função, exceto essa de cima. Então, se tiver qualquer outra função aí específica do sistema, então a gente utiliza aí um botão ou sinaleiro azul ou branco. Essa tabelinha aqui vem só para relembrá-los as siglas, né? Então, para cada sigla que vocês vão ver no projeto, ela representa uma coisa. Então, vamos lá. Se vocês verem uma simbologia F, ela representa o dispositivo de proteção. São os fusíveis, para-raios, disparadores e relés. Se vocês verem a letra H em algum componente, vocês vão ver também que eles são referentes a dispositivos de sinalização. A letra K são os contatores, o M de motores e o Q é dispositivos de manobra. Só que esse Q é manobra para circuito de potência, tá, gente? A letra S para dispositivos de manobra, seletores auxiliares, e a letra T somente em casos de transformadores. Pessoal, aqui tem um outro circuito bem interessante, que vem dizer aqui, ó, vem dizer que para a gente ter aqui um circuito de partida direta, com reversão, a gente precisa aqui também saber todo o funcionamento aí da circuito de partida direta. Conforme eu mencionei lá em cima, aqui está umas setas indicando aqui, ó, a ligação de um lado, do lado do comando para o lado de potência. Então, um lado tem relação com o outro, tá? Então, olha só, esse contato auxiliar ele vai ter relação aqui com os contatos de potência do juntor Q1. E a bobina de K1 aqui também vai ter ligação aqui com os contatos de potência de seu contator. E que também, ao acionar os de potência, também vai ter aqui o acionamento do comando. O circuito de potência e de circuito com reversão vai ficar da seguinte forma. Se isso aqui fosse somente partida direta, só existiria essa coluna aqui, ó, só existiria o K1. Mas agora com a reversão, a gente é obrigado a acrescentar aqui mais um contator, fazendo o papel daquele conceito que eu falei anteriormente, que é inverter duas das três fases. Então, olha só, se o primeiro polo de K1 leva a fase R aqui para o motor, o segundo leva a fase S e o terceiro leva a fase T, quando o K1 estiver desligado,
que ele só pode, o K2 só pode ser acionado quando o K1 estiver desligado, isso é muito importante lembrar. Então, vamos lá, quando o K1 estiver desligado, o K2 vai estar injetando aqui, ó, a fase R, que estava no primeiro polo de K1, ele vai estar injetando aqui, ó, na saída aqui, ó, onde seria a fase S do K1. Então, olha só, a fase R, ela entra na fase S, ou seja, na ligação central aqui no motor. A fase S, onde estaria aqui na fase central do motor aqui, ó, o K2 ele vai passar a injetar aqui no primeiro terminal do motor. E somente vai manter aqui por igual a fase T, que é a terceira fase aqui, ó. Então, onde entra a fase T no K1, vai ser o mesmo lugar onde vai entrar a fase T no K2. O circuito de comando da partida direta com reversão é feito da seguinte forma. Uma vez que eu sei aqui como funciona o circuito de partida direta, se eu assim tapar essa figura ao lado aqui, essa coluna de comando ao lado, a gente vai ver que essa coluna aqui, ó, à esquerda, é a coluna da partida direta. Como o conceito é partir o motor de forma direta, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, então a parte de comando aqui, ó, ela fica idêntica, espelhada uma com a outra. Então é só eu puxar aqui, ó, uma linha de comando espelhado, né, à direita aqui a coluna que já fazia parte da partida direta e faço uma partida semelhante, igual, só que com componentes a mais. Então eu preciso utilizar aqui para a reversão um botão próprio para o sentido anti-horário, de desliga, um botão próprio para o sentido anti-horário aqui de liga, e um contador próprio para o sentido anti-horário aqui para poder fazer o sistema funcionar. Essas setas aqui, ó, azul e verde, que estou mostrando aqui no comando, ele vem falar dos contatos de intertravamento, ou seja, eles vão garantir que o contador K1 ele só entre quando o nosso contador K2 estiver desligado. Da mesma forma que o nosso contador K2 só vai permitir que o contador K1 entre somente quando o K1 estiver desligado. Isso é feito para que não ocorra aquele fechamento do curto-circuito. Então, se acontecer dos dois contadores entrarem ao mesmo tempo, no momento da inversão de fase, ele vai fechar um curto-circuito nas fases e pode até danificar o nosso sistema. Vejam um fato interessante, assim, que nessa condição não danifica o motor. Porém, quem vai sofrer vai ser o sistema elétrico, então, por conta do curto-circuito. E só para deixar claro aqui, ó, se tiver alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham nesse circuito aqui, eu estarei disponibilizando aí um certo dia, horário, que eu vou combinar ainda com a turma certinho, para a gente fazer uma live aí de tirar dúvidas, né, com um plantão para a gente tirar dúvidas. Também vocês podem tirar dúvidas aí na parte de comentários aí do vídeo do YouTube, e a gente consegue já ir esclarecendo aí e depois eu vou respondendo aos poucos, tá, gente? E só para vocês lembrarem aí, ó, essas cores de cabos que eu coloquei aqui é no momento da experiência prática na oficina, não na parte de painéis, mas na parte de ensaios mesmo. Você chegar lá e ensaiar com os cabos banana-banana. A parte de painéis, eu vou mostrar para vocês as cores corretas que vocês vão ter que usar lá na montagem do painel. Mas para ensaio, a gente vai utilizar essas cores aqui, ó. O vermelho para potência, o amarelo para comando e o verde aqui, ó, para o comum do comando. Pessoal, espero ter esclarecido aí, ter relembrado vocês aí dessa parte conceitual de comandos. E eu espero vocês aí com uma próxima oportunidade aí de live.